Galera, a vida não para de ensinar, né? A lição veio no Fla-Flu de ontem. Você pode fazer tudo. Você pode ter o comando da equipe, do grupo, da decisão. Mas você tem que saber o seguinte: ou você trabalha com os bons, com os melhores, ou os resultados não serão aqueles que você deseja. Pura e simplesmente foi o que aconteceu no caso do Flamengo com o Pedro. O Flamengo tirou o Pedro por uma barbaridade, um deslize gravíssimo do José Boto. O cara mexeu no emocional do Pedro, e aí você pergunta, então o Pedro está certo? Não, o Pedro não está certo. O Pedro está errado? Está errado e muito em ter se deixado abater. Ele levou para o coração uma coisa que ele não devia ter feito. O erro do Boto não justifica o erro do Pedro, mas quem apertou o gatilho foi o Boto, não foi o Pedro. O primeiro a errar foi o Boto, que desencadeou o erro do Pedro. Não está justificado o erro do Pedro, está apenas explicado, mas foi um erro muito grave. E o Boto, eu nem conheço o Boto pessoalmente, nunca vi o Boto pessoalmente. José Boto, o homem que está para dirigir o futebol do Flamengo, e que lamentavelmente se reclamavam, todo mundo, muita gente, pelo menos, todo mundo não, mas muita gente reclamava do Marcos Braz. O Marcos Braz dá de goleada. Os erros dos Marcos Braz não passam perto dos erros do Boto. E o presidente do Flamengo, o BAP, vai ter que tomar uma medida, porque todo dia ele comete um erro, e normalmente um erro grave. Erra na contratação, erra na venda, ofende um jogador, o mais importante goleador do Flamengo, porque ofende. O cara dizer que está querendo vender, rifar, fritar, tirar do time, vender por 15 milhões, que é barato. O cara que faz mais gol no Brasil, o maior artilheiro que o Flamengo tem nos últimos anos, superando inclusive o Gabigol, que foi também uma página importante. Aí o cara, a gente vai vender por 15 milhões de euros um jogador que vale no mínimo valeria o triplo, o que valeria o dobro. Ele não pode falar, inclusive falar que vai vender, que quer vender, porque se ofendeu o cara, e ofende, o cara fica triste. Ele, como profissional bem pago que é pelo Flamengo, não devia ter esmorecido no treino, mas aí daquilo ali ainda veio a segunda covardia, botar o Felipe Luiz para explicar e não ele lá dar a cara a tapa, fora as contratações horrorosas e tal. Mas no final das contas, Deus não joga, mas vê o jogo. O Felipe Luiz, embora com a pressão, Felipe Luiz é o menos culpado da história, ele é um baita treinador e foi posto nessa roubada aí pelo erro do Boto. Aí o Felipe Luiz embarcou. Se ele fosse mais rodado, se ele fosse técnico já há 10 anos, ele não entraria nessa. Mas ele, apesar de ser excelente treinador, com futuro para ser o técnico da seleção, para ser um dos maiores do mundo, ele cometeu o erro de ter assumido a responsabilidade de ir lá falar e expor o Pedro perante a opinião pública, os companheiros, a torcida e alguns torcedores. E não adianta depois também o Boto, o Flamengo, ou seja lá quem for, pegar as milícias digitais para ficar dizendo, não, mas o meu, não passa pano, que o Pedro, isso... O Pedro, galera, é um jogador que entra em campo e faz gol. O dirigente não faz gol, ele deixa de fazer. A única chance dele fazer gol é contratar bem e ou vender muito bem. Expor jogador é tiro no pé.